Nós estamos ao vivo e aqui pelo YouTube hoje nós vamos falar sobre a acumulação de riquezas. Eu quero que você, te convido a acompanhar com a gente, porque vai ser bastante interessante. Muito bem, seja bem-vindo. Você está no canal Celso Corsino e nós estamos quase todos os dias conversando sobre os evangelhos de Jesus, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, de maneira sincronizada para que você entenda toda a história de Jesus. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Nós que somos cristãos e, portanto, devemos ser sal e luz, nós precisamos ajudar na transformação deste mundo, transformar vidas. E a maior transformação, a transformação superior a todas, é o conhecimento genuíno de Jesus Cristo. Infelizmente, no nosso país e em vários outros países, muitas pessoas têm trocado Jesus por ideologias, política pela teologia do domínio e se metem em disputas eleitorais. Isso tem feito um grande mal e talvez você até pode ser vítima disto. Quando eu estou falando disto, eu não quero aquela ideia, não quero alimentar aquela ideia de que o cristão deve ser alienado e ficar fora de tudo. Não, isso no passado alimentaram muito essa ideia, ela não faz bem. O cristão deve sim influenciar neste mundo, ele deve ser sal e luz. Na verdade, isso é um mandamento de Jesus. Nós precisamos ajudar a conservar este mundo como sal. Devemos ser luz, atrair as pessoas para Cristo Jesus. Mas, infelizmente, muitos líderes religiosos têm usado a palavra de Deus para passar a perna em muita gente. Talvez você seja vítima disso, muitas seitas, muitos falsos pastores se meteram em disputas eleitorais e chegam ao ponto de dizer, como o senhor Edir da Igreja Universal disse recentemente, antes da última disputa eleitoral, ele, um bolsonarista fanático, no passado ele já foi lulista, enfim, ele fica usando vocês para isto. Ele está à frente dessa seita e lá as pessoas que têm sido vítima dos ensinamentos desse senhor, de fato estão presas e precisam se libertar, porque eles foram atraídos, usaram o nome de Jesus para atraí-los, mas transformaram eles 2 vezes mais em filhos do inferno, porque estão seguindo uma pessoa que de fato é um instrumento do diabo para levar você ao precipício. Então ele disse, agora nessas eleições nós vamos ver qual Deus verdadeiro, Deus, se é o Deus da esquerda ou da direita. Ontem eu coloquei esse vídeo, se você quiser procura no YouTube que está aí para você ver. Deus não se deixa reduzir a estas palhaçadas, isso é porcaria. Querer reduzir Deus à direita e esquerda, sai desta. Muitas denominações, principalmente as pentecostais, neopentecostais e, pasmem, até algumas igrejas batistas históricas, presbiterianas, que não se metiam nisso, infelizmente foram corrompidas. Restam poucas denominações hoje que de fato conservaram aquela ideia original de colocar Cristo acima de disputas eleitorais. Hoje fica até difícil a gente dizer para as pessoas, quando despertam a fé e a crença, vá a alguma igreja, igreja com sinônimo de denominação, obviamente, estou falando assim, porque a igreja verdadeira são seguidores de Cristo. Então fica difícil porque as pessoas às vezes vão para esses lugares e lá estão exploradas. Essas pessoas querem seus dízimos, querem suas ofertas, diz uma coisa do Antigo Testamento, e eles usam isto para iludir você, para tirar dinheiro, porque eles querem grana para construir templos suntuosos, ter status, ter poder, atrair os políticos para vender você, fazer comércio de você, vender o seu voto e ter vida de milionário, como muitos deles milionários, inclusive alguns bilionários. Você, que está alimentando essas pessoas, talvez por ignorância, é o momento de você se despertar. Mas se você conhece a Bíblia, se você diz conhecer a Bíblia e está fazendo isso, você é cúmplice. Porque você está ajudando essas pessoas a dividirem famílias. Essas pessoas dividem irmãos, expulsam pessoas de suas denominações por causa de políticos malandros, como nós tivemos os últimos presidentes, mas a gente foca mais no último, no senhor Bolsonaro, porque ele exatamente foi a pessoa que foi para dentro das igrejas e usou os líderes religiosos para isso, e eles caíram no papo, caíram na lábia do falso batismo.
caíram na lábia de que é cristão, caíram na lábia do versículo, usando o versículo bíblico para isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus amigos, usando um versículo para enganar vocês. Que vergonha você que se diz cristão e não vai conhecer a Bíblia a fundo e cai nessas lábias, nessa coisa banal, nessa coisa suja, idolatrando pessoas. Muitas denominações brasileiras se tornaram antros de demônios idólatras desse Senhor, representante do próprio Beelzebul. A Bíblia diz, olha, eu estava vendo aqui agora há pouco, eu quero ler para você, Salmo 115, versículo 8. Tornem-se semelhante a eles quem? Aos ídolos. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Você que confia nos ídolos. Aqui o salmista está dizendo torne-se semelhante a eles, mas na verdade o que nós estamos vendo ultimamente é que eles estão tornando pior do que o ídolo. Os idólatras tornam-se pior do que o ídolo. Que vergonha, tanta gente sendo presa. Hoje nós vimos aí aquele senhor Cid, que dizia ser um dos melhores quadros do exército, baixou a um nível vergonhoso, que dá vergonha. Faz uma colaboração com a justiça, depois tenta negar, provavelmente por medo desse senhor ex-presidente, alguma coisa assim, nós não sabemos exatamente, voltou para a cadeia de novo. E ao receber a voz de prisão, porque ele mentiu, dizendo que foi coagido a confessar coisas diante da polícia. Meus amigos, como que alguém vai confessar? Se é tudo gravado, diante do advogado, ele fez porque quis, ele queria se livrar da cadeia, ele falou, resolveu colaborar com a justiça, um ato até nobre. Aí depois, quando ele está solto, não sei por quê, nós não sabemos o motivo, ele resolveu negar e dizer que foi pressionado. A polícia chamou ele lá, não, tem a gravação, você não foi pressionado. Nós não precisamos da sua delação, inclusive. Você quis colaborar com a justiça. Então você vai ser preso de novo. E quando ele recebe a voz de prisão, sabe o que acontece com ele? Ele desmaia de medo. Esse é o nível de muitos das nossas forças armadas, que nós pagamos é do nosso dinheiro, dinheiro do pobre, dinheiro suado para mantê-los, para nos representar. O que eles fizeram? Foram cooptados por este senhor. Então, manchou grande parte das forças armadas. Fez isso de caso pensado, não sei se ele queria se vingar das forças armadas, porque ele foi tratado, ele foi expulso das forças armadas, lembre-se disso, como um ladrão, como uma pessoa de má índole, de mau caráter. Chegou na política, ele também roubou. Mas depois, porque ele foi para dentro das igrejas, e se dizendo cristão, se dizendo defensor da família, aí comprou briga com grupos minoritários, especialmente os LGBTs, e isso caiu na graça do povo que se diz cristão, porque você é um falso Cristo, você é um anticristão, se você é um idólatra desses políticos mequetrefes. Por isso nosso país está desse jeito. Tomemos vergonha, nosso país precisa de nós. Nosso país não precisa de idólatras. O nosso país não precisa de falsos pastores. Nós não precisamos disso. Você não precisa estar dando dinheiro para essas pessoas te enganar, para esses falsos pastores. Malandros está aí desfilando e usando e fechando a porta do evangelho e tornando muita gente 2 vezes mais filhos do inferno do que antes. Isso é uma vergonha para o nosso país, é uma vergonha para aqueles que se dizem cristãos. Então o senhor se desmaiou quando recebeu a voz de prisão. Para você ver a que nível chegou. Tornou-se pior do que o ídolo. E quem mais sofre são os idólatras. Alguns estão presos, outros estão com famílias divididas. As igrejas também teve um prejuízo assim imensurável. As igrejas, denominações, as igrejas evangélicas, imensurável, porque de certa forma foi bom, porque caiu aquela máscara. Caiu aquela máscara de que eles eram servos de Deus, estavam fazendo a vontade de Deus, mentirosos. Eles querem o seu dinheiro, eles querem te escravizar, te tornar filho do inferno, mas eles querem o teu dinheiro. Você pode servir a Deus reunindo-se com pessoas que de fato conhecem a Deus, ler a Bíblia. Você pode congregar com essas pessoas. Você não precisa estar indo nesses antros de corrupção e alimentando essas pessoas. Nós não precisamos disso. Nosso país precisa ser liberto e isso deve começar exatamente por essas pessoas que conhecem a Deus. Essas pessoas precisam ser libertas. Como que o nosso país vai ser transformado, evangelizado? Com uma multidão imensa, com uma quantidade imensa de cristãos nominais, indo para a igreja como se fosse um clube social e fazendo tudo que às vezes um malandro lá no púlpito está dizendo para fazer e você faz. É uma falta de vergonha muito grande, é um desconhecimento da palavra de Deus muito grande fazer isto. Nós não podemos concordar com isto. Não podemos concordar com isso, meus amigos. Esta é a palavra
sobre a política do P maiúsculo que eu trago hoje para você. Você quer ajudar a transformar esse Brasil? Não reeleja. Vote diferente. Comece a exigir redução de privilégios, redução de gastos. Você pode fazer a diferença silenciosamente, mas firme, sem se deixar influenciar por estas raposas e pele de cordeiro. Tá bom, meus amigos? Esta é a palavra sobre política do P maiúsculo hoje. Nós vamos, então, para a nossa leitura. E o texto está aí. O texto tinha desaparecido. Nós estamos com ele aqui na tela e eu quero fazer a leitura com vocês sobre o texto que nós vamos refletir hoje. Acumulem tesouros nos céus, Mateus 6, 19 a 24. Diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Veja bem, meus amigos, esse texto impressionante que Jesus traz para nós refletir hoje. Eu quero te convidar a acompanhar-me na reflexão desse texto, que de fato ele traz grandes ensinamentos. Grandes ensinamentos. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Por quê? Por que isto? Por que as traças corroem? Por que os ladrões escavam? Porque não existe segurança neste mundo. Não existe proteção. Somente Deus pode proteger a verdadeira riqueza. Tesouros do passado, de tantos tempos, foram achados, encontrados por ladrões, foram revirados e reviram até túmulo às vezes para roubar as riquezas. E nada nesse mundo está seguro. E por último, o que leva tudo do ser humano é a morte. Ela tira tudo de você, tudo de nós. Nada fica conosco. É deixado tudo para trás. Este é o maior inimigo. E a Bíblia nos diz que Jesus venceu a morte, que era o último inimigo, é o último inimigo do homem. E Jesus venceu essa morte. Então a morte não pode mais ter o poder de roubar de você a riqueza que você acumula nos céus. Por isso que Jesus nos aconselha: acumulem riquezas nos céus. Do contrário, você vai perder tudo. No Antigo Testamento, no mundo antigo, as roupas eram parte da riqueza de um homem e poderia ser facilmente, inclusive, destruída por larvas das traças. Era um sinal distintivo de alguém que pertenceu à classe melhor, são as vestimentas. Nós podemos ver isso nas vestimentas de Jesus. Um homem simples, certamente ganhou, davam para ele, e no momento da sua morte repartiram, lançaram sorte sobre as roupas de Jesus para ver como era valioso as vestimentas no mundo antigo. Você que já foi roubado alguma vez, e certamente quase todos os brasileiros, se não todos, algum dia já foi roubado de alguma forma. Alguém já levou alguma coisa de você, ou roubou a casa, ou levou o seu celular, ou levou o dinheiro, ou você se sente roubado às vezes por impostos que você é obrigado a pagar e não sente e não tem devolução. Você paga impostos para a saúde, mas tem que pagar médico particular quando precisa. Você paga educação, mas se você quiser uma educação melhor, poucas as escolas públicas oferecem isso e você às vezes não tem acesso e precisa pagar uma educação particular, e assim tantas outras coisas que nós somos extorquidos, seja pelo poder público, seja pelos ladrões, os batedores de carteira, sejam nas seitas. Hoje eu estava vendo um depoimento de ex-pastores de uma seita muito grande do nosso país. Ele dizia como que ele roubou parte da vida dele. Ele era proibido de estudar, de fazer tantas outras coisas para servir aquele sistema demoníaco que oprime as pessoas. Você pode estar sendo roubado por uma seita e achar que está fazendo coisas para Deus. Então você que já foi roubado, que está sendo roubado, sabe como é difícil ser roubado. Por isso Jesus disse: olha, não adianta, não ajunte os seus tesouros aqui nesse mundo, você vai perder todos eles. Não tem jeito, ninguém vai conseguir manter os tesouros para sempre. Ah, mas eu tenho segurança, eu tenho guardas-costas, eu tenho muros na minha casa, meu dinheiro está todo no banco, eu dividi em vários locais para não correr muito risco, tirei os ovos de uma cesta somente. Não adianta.
você vai perder tudo. A morte vai levar. A única forma de você não perder, a única forma de nós não perdermos, é se nós guardarmos os nossos tesouros no céu. É isso que diz a palavra de Deus que nós estamos lendo. Ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, os ladrões não escavam nem roubam. Que conselho majestoso, sublime, esse conselho que Jesus traz a todos nós. Lá no céu tem proteção. Lá ninguém pode roubar. Lá as traças não alcançam. De fato, somente pela fé é que nós podemos acumular tesouro no céu. A nossa recompensa lá no céu será conforme a nossa vida aqui. É um princípio que a Bíblia deixa transparecer por todo o Novo Testamento. Então nós precisamos ter a nossa vida aqui pensando no céu. Estou acumulando o tesouro lá, estou dando um copo de água para os necessitados, estou ajudando pessoas que necessitam. Eu vou parar de jogar meu dinheiro fora e parar de dar dinheiro para líderes malandros, porque você é responsável pelo seu dinheiro quando você entrega para alguém. Se você entrega o teu dinheiro para alguém sabendo que aquele dinheiro vai ser para enriquecer pessoas, para carrões, para a construção de templos suntuosos, você está sendo cúmplice. Você poderia muito bem estar ajudando pessoas que necessitam. Você poderia estar muito bem, às vezes, até dando um conforto melhor para a sua família, às vezes dá tudo para líderes enganadores. O que está acontecendo com você que diz conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, está fazendo essa loucura? Será que não é momento de abrir os olhos? Você que às vezes está dando dinheiro para coaches, por causa da sua ambição, porque ele diz que ele é rico, que ele é milionário, e que se você der dinheiro para ele, comprar o livro dele, aprender os ensinamentos dele, você também vai ficar rico, e você, pela sua ambição, ele não tem pena de você. Eles dizem mais ou menos assim: eu vou tirar tudo de você porque você é ambicioso, você tem que perder tudo mesmo e eu tenho que ficar rico. Então isso está acontecendo diariamente no nosso país. E as pessoas precisam se libertar disto. Precisam colocar os seus tesouros no céu. Porque enquanto os nossos olhos estiverem voltados para esse mundo, nós vamos querer acumular mais e mais aqui. Nós ficaremos cada vez mais escravos de riqueza, escravizados de riqueza e dos espertalhões que dizem que tem segredo para tornar você rico. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. As boas ações, tudo que nós fazemos, isso conta no céu. Isso sim acumula. Se nós estamos acumulando o tesouro nos céus, devemos ser os mais felizes dos homens, aqui neste mundo, tendo o suficiente para viver. Deus não quer que nós sejamos mendigos, essa não é a vontade de Deus. Podemos ter uma vida ótima, uma vida legal, mas não acumular, não aquela obsessão, não ser escravo disto. Se está sobrando, ajudar outra pessoa. Isso é importante. Esse ensinamento deve entrar no nosso coração, na nossa mente. De fato, o que nós devemos acumular é nos céus. É isso que nós devemos pensar e orar a Deus para que nos dê um coração sábio, para que nós alcancemos esse entendimento e saibamos dividir o que é ter uma vida boa e o que é ter uma vida soberba, uma vida de avareza, que é muito diferente. Deus quer que nós tenhamos uma vida boa. Onde estão os nossos corações todos os dias? Quando nós acordamos, quando vamos dormir, os nossos sonhos, o que nós pensamos? Onde o nosso coração está? Hoje, o sistema, o mundo enquanto sistema, tudo que está à nossa volta, ele trabalha o tempo todo para que o nosso coração esteja nas riquezas, para que nós sejamos cada vez mais avarentos, porque quanto mais nós amarmos o dinheiro, mais, inclusive, os espertalhões que estão influenciando você vão ganhar dinheiro. Porque quem ama a riqueza vai estar o tempo todo tendo inveja de quem tem. E a inveja é um combustível que move a riqueza das pessoas avarentas, das pessoas que acumulam. A inveja é ótima, porque você vai querer também ser igual àquela pessoa e você vai investir tempo, vai investir o que você tem e o que você não tem, vai se endividar para ficar rico. Isso é muito bom para os avarentos. Os olhos são a lâmpada do corpo, diz ainda o texto que nós lemos. Os olhos enviam reflexos para dentro do nosso coração. Tudo que nós olhamos é jogado para dentro de nós. Tudo que nós olhamos e nos deleitamos e paramos o olhar naquilo e admiramos, a nossa mente começa a processar, interpretar aquilo que nós estamos vendo. É lançado para dentro da nossa alma. Por isso, Jesus diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Cuidado com os nossos olhos. Onde nós estamos fixando o nosso olhar.
Lembre-se que Jesus abriu olhos de cegos. E Jesus quer abrir os nossos olhos para nós vermos as coisas corretas, as coisas boas, admirarmos as coisas que nos ajudam a pensar nele e não fixarmos o nosso olhar em coisas destrutivas. O olhar, o corpo físico, o olho, foi Deus que nos deu e nós devemos ser gratos, agradecer a Deus com nossos olhos e sempre lembrar que os nossos olhos é aquilo que traz as coisas para dentro de nós. Ele vê, ele puxa o que está fora e traz para dentro de nós. O que é que nós estamos puxando para nossos sentimentos, para o nosso coração, para nossas almas? Quais são as ideias que nós estamos desenvolvendo a partir do que olhamos? E de que forma nós olhamos? O olhar de inveja vai trazer dentro de nós inveja. O olhar de cobiça, a cobiça. O olhar maligno, mas o olhar de amor vai trazer para dentro de nós o amor. Isso não é fácil. Precisamos nos encharcar da palavra de Deus para que o nosso olhar mude também. Ninguém pode servir a dois senhores, diz ainda Jesus. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a riqueza. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a um ídolo. Ninguém pode servir a dois senhores. Todo ídolo torna senhor da sua vida. Quem está sendo ídolo na sua vida? Quem está tomando mais o seu tempo? Será as ideologias políticas? Será um político malandro que está te enganando, que está dentro da igreja, da sua denominação, que está sendo levado pelos seus líderes e você começa a idolatrar essa pessoa e achando que ele vai resolver todos os problemas deste mundo, quando você pode ser parte da solução e você está lançando a sua esperança em ídolos? Ou Deus ou as riquezas, ou Deus ou os ídolos. Ninguém pode servir a dois senhores. O ser humano não tem essa capacidade de servir a dois senhores ao mesmo tempo. Até porque Deus, ele é exclusivista. É somente ele é o Deus criador, foi ele que criou. Ele não vai deixar você servir um Deus que ele criou ou que você criou. Ele não vai permitir isso. Isso é definitivo para Deus. Não tem conversa sobre isso. Deus lançou muitos castigos de forma pedagógica sobre o antigo povo, que daqueles viria o Messias, o povo de Israel, aquela nação que não existe mais, que hoje nós temos uma nação que foi mesclada, mas aquele povo que Deus conservou até aquele momento era ultra-idólatras. Não conseguia ver deuses das nações próximas que já estavam idolatrando, e Deus os castigou muito, fez servir a outros povos, tornou escravo por conta da idolatria. O idólatra sofre. O idólatra tem que sofrer. Isso é uma questão, é uma lei natural. Se você está idolatrando, você vai pagar por isso. Quem é que você está idolatrando? É algum político? Você está chamando de mito? Algum político malandro? Você está cantando louvores a esse político? Você acha que ele é a solução de todos os problemas? Você está excluindo pessoa da sua família, do seu convívio, por causa de um político malandro que colocou titica na sua cabeça, na sua mente, através dos seus líderes? Será que você está fazendo isso? Que vergonha, que covardia, né? Traindo o seu Senhor, traindo o nosso Senhor. Quantas vezes nós já fizemos isso? É um momento de reflexão. E eu não quero trazer palavras leves, eu quero trazer palavras firmes, para que, de fato, nós venhamos a sentir que é momento de mudança. E o que tem acontecido no Brasil ultimamente está revelando muita coisa, e que isso sirva para alguma coisa, que isso não passe desapercebido, e que nós não esqueçamos disso. Você é escravo daquilo a quem você serve, a quem você dedica tempo, a quem você dedica a sua vida. Queridos amigos, era isso que eu tinha para hoje. Era isso que eu tinha para nós conversarmos hoje. E que esta palavra possa entrar nas nossas vidas e que possa trazer transformação para a sua vida e para a minha vida, e que nós venhamos a conhecer o Deus verdadeiro, que não é o Deus dessa moçada que está aí na mídia, esbravejando, xingando todo mundo. Não é esse Deus. O Deus verdadeiro exige de você fidelidade a Ele, não a sistemas religiosos, sistemas políticos, a Ele. Então que a nossa oração seja esta: Senhor, nos ajude
a acumular muita riqueza nos céus, porque lá a traça não corrói, não destrói, não danifica, lá não existe a ferrugem, lá não existe o ladrão, lá sim está protegido. E que nós possamos todos os dias acumular isso e nos livrar dos ídolos, nos livrar dos empecilhos. E que os nossos olhos sejam de fato, separados. Sejam adestrados, treinados para ser fonte de luz, que ilumina o nosso corpo e que mostra o caminho a muitas pessoas também. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.